As empresas aéreas estão muito satisfeitas com essa situação. Eric, mesmo com os grandes lucros, por causa da situação dos preços de petróleo e dos combustíveis, algumas das grandes empresas aéreas não estão vendo um grande aumento em suas ações. Será que os investidores agora estão exigindo mais? O problema com as principais empresas aéreas americanas tem sido o boom e o estouro da bolha. Todas elas já recorreram ao capítulo 11, ou a reorganizações. E nesse sentido, os investidores estão mais cautelosos e os investimentos andam mais devagar. Eu acredito que ainda haja temores em relação a um estouro da bolha, apesar de as empresas aéreas estarem se saindo muito bem. Em se tratando dos investimentos, a receita não está exatamente se refletindo em passagens mais baratas. E os consumidores não estão se beneficiando disso no momento. Como as empresas aéreas explicam isso? Elas estão investindo em outras áreas. Será que essa é a decisão correta? Eu acho que as empresas aéreas estão muito satisfeitas com essa situação. A sobretaxa de combustível não foi reduzida e é considerada parte do preço da passagem. Nesse sentido, a menos que haja pressão da concorrência, que já não existe mais, porque nos Estados Unidos e na Europa há grupos enormes de empresas aéreas e joint ventures. Eu não acredito que os preços das passagens de voos de longa distância vão cair. Já para os voos de curta distância, há uma estrutura mais justa de competitividade na Europa, mas nos Estados Unidos os preços ainda estão caros. Sim, talvez um bom exemplo dessa competitividade, ou a falta dela, seja o financiamento de 1,5 bilhões de dólares recebido pela Avolon, de sua nova empresa matriz, o que poderia se traduzir na compra de um de seus concorrentes no futuro. O que isso pode significar para empresas aéreas e aeroportos regionais? Eu não acredito que essas duas coisas estejam relacionadas. Em primeiro lugar, as empresas de leasing são consideradas um porto seguro para dinheiro, porque não há interesse por bancos. Mas as empresas de leasing têm um ativo, e contanto que o valor residual do ativo se mantenha bom, elas terão renda. Mesmo que algumas empresas aéreas não cumpram com seus compromissos, os retornos serão bons. Nesse sentido, investir em uma empresa de leasing é uma alternativa a colocar o dinheiro no banco, pois existe a possibilidade de algum retorno, enquanto no banco o retorno poderia ser até negativo. O tipo de aeronave usado por essas empresas de leasing é muito diferente ao usado em aeroportos regionais. O problema com o negócio regional é que, a menos que você opere em rotas onde não há concorrência ou o tempo de voo seja muito menor do que na estrada ou ferrovia, é muito difícil ganhar dinheiro. Você só ganha dinheiro se usar aeronaves de segunda mão. É quase impossível lucrar com aviões novos, a não ser que você opere em rotas muito específicas que gerem altas receitas. Não podemos classificar a EasyJet ou a Ryanair como empresas aéreas regionais, porque apesar de não voarem para os principais centros, elas voam para as principais conurbações e estão competindo com as grandes empresas aéreas. Existe alguma tendência específica para a indústria? Qual é a sua previsão? O futuro para a indústria tem um lado bom e um lado ruim. No momento, com os baixos preços do petróleo, a previsão é boa, mas haverá um excesso de aeronaves usadas no mercado, o que vai afetar o valor residual.
Um dos problemas com essa indústria, principalmente para grandes empresas aéreas, é que a tendência é cíclica. Sempre teremos o estouro da bolha após o boom. Nesse sentido, tudo é uma questão de quando o estouro da bolha virá. Cada vez mais pessoas têm viajado de avião. A Ásia e outros continentes estão mais acessíveis para viagens aéreas, o que talvez esteja melhorando a situação. Sim, talvez esse seja um fator positivo para a indústria. Muito obrigada pela participação e por compartilhar sua opinião com a gente. Muito obrigado. Isso encerra a nossa entrevista. Obrigada pela audiência e continuem conectados para mais atualizações. Até mais!